Oi, pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós precisamos trabalhar a respeito dos vícios redibitórios, da evicção e dos contratos aleatórios. Para começar, nós vamos trabalhar um pouquinho para relembrar os vícios redibitórios e sanar as dúvidas, tentar sanar as dúvidas que foram apresentadas no fórum. Os vícios redibitórios, eles estão no Código Civil a partir do artigo 441 até o artigo 446. No 441, traz o conceito dos vícios redibitórios para dizer a coisa recebida em virtude de contrato comutativo, aquele em que as duas partes têm obrigações já definidas desde o início, pode ser enjeitada, pode ser devolvida por vícios ou defeitos ocultos, e o importante é que eles sejam ocultos no momento do negócio, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada ou lhe diminuam o valor. Então, que tornem a coisa totalmente imprópria ou pelo menos que diminuam o valor, e aí por isso nós conseguimos um abatimento no preço. Não querendo desfazer o negócio, eu posso simplesmente pedir um abatimento no preço. As dúvidas que foram levantadas no nosso fórum foram relativos a dois artigos. O primeiro, quanto ao artigo 445, a Thaís colocou o seguinte: nos vícios redibitórios, dúvida quanto ao artigo 445. Não entendi bem o que ele quer dizer. E a Karen, ela trouxe para nós a questão do vício redibitório também, mais precisamente quanto à sua decadência no artigo 446, sobre a garantia. Bom, primeiro que tem que se dizer que essas duas dúvidas são dúvidas que quase todos os estudantes têm quando vão estudar vícios redibitórios. Quase todos os profissionais têm dúvidas também a respeito desses dois artigos, que são os artigos que realmente causam dúvida nos estudantes. Vamos olhar no próprio Código Civil para a gente ver o que diz o 445 e o 446. O 445 diz o seguinte: o adquirente, aquele que está comprando, decai, perde o direito de obter a redibição ou abatimento no preço no prazo de 30 dias se a coisa for móvel. Então, teve um negócio, 30 dias depois, cai por terra o direito de pedir a redibição, tá? E de um ano se for imóvel, 30 dias se for móvel, um ano se for imóvel, contado da entrega efetiva do bem. Aí, o 445 continua. Se já estava na posse, se o comprador já estava na posse do bem, o prazo conta-se da venda, mas reduzido pela metade. Ou seja, bem imóvel 15 dias, bem imóvel 6 meses. Parágrafo 1º. Quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, ou seja, é um vício muito escondido, é uma coisa que não teria como você descobrir nesse prazo, o prazo contar-se-á do momento em que dele tiver ciência, ou seja, do momento em que a pessoa descobrir o vício, até o prazo máximo de 180 dias, em se tratando de bens móveis, e de um ano para os imóveis. O que a gente tem que perceber aí? O artigo 445, parágrafo 1º, ele traz uma regra que é muito importante, justamente porque o mais difícil é determinar qual é o vício que não pode ser reconhecido no momento da venda, no momento da entrega. A doutrina traz um exemplo que é, por exemplo, fissuras na parede, que só surgiram depois. Então, quando o vício ele não puder ser descoberto, ele não for tão fácil de ser descoberto, esse prazo ele se prorroga, ele se estende.
E aí, ao invés de ser 30 dias para bem móvel, ele passa a ser 180 dias. Ao invés de ser um ano, se for imóvel a partir da efetiva entrega, passa a ser um ano do descobrimento do vício. Aí não soma-se mais o prazo de um ano para bens imóveis a partir da entrega, e sim a partir da descoberta do vício. E aí, junto com o parágrafo primeiro, a gente tem que ler o artigo 446, porque o 446 diz: não correrão os prazos do artigo antecedente na constância da cláusula de garantia, ou seja, quando no contrato tiver que existe uma garantia de tal prazo, esse prazo não conta para a decadência do direito. Então, só inicia a contagem do prazo a partir do término do prazo da garantia, tá? Mas, diz o 446, o adquirente deve denunciar o defeito nos 30 dias seguintes ao seu descobrimento, porque se passar esses 30 dias, se houver cláusula de garantia, ele perde o direito ao abatimento ou ao desfazimento do negócio, tá? O parágrafo 2º do 445, só para complementar, fala da venda de animais. Essa lei especial que o artigo fala, que o dispositivo fala, não existe ainda, tá? Então, nós temos que aplicar as regras do parágrafo 1º ou mesmo aplicar, por analogia, outras decisões judiciais ou mesmo ir para o judiciário para que seja estabelecido o valor pelo judiciário, tá? Estas eram as dúvidas a respeito dos vícios redibitórios. Quanto à evicção, não houve dúvidas no nosso fórum. Então, vamos só lembrar um pouquinho o que é a evicção para não esquecer e estar na ponta da língua quando a gente precisar. A evicção, ela está presente também no nosso Código Civil, a partir do artigo 447 até o artigo 457. E a evicção consiste na perda do bem, ou seja, compra-se o bem e depois de efetuada a compra desse bem, esse bem é perdido. Ou há uma decisão e desta decisão se provém desta decisão que aquele bem, na verdade, não poderia ser vendido, tá? Então, a evicção só acontece nos contratos onerosos. É só nos contratos onerosos que eu posso ter a evicção, tá? Na evicção, quais são os requisitos? Primeiro, privar o direito do adquirente, que o adquirente não possa ter o bem para usar, para gozar, para fruir, e uma decisão judicial, tá? Em princípio, uma sentença judicial, mas esse entendimento ele evoluiu e hoje em dia também se admitem outras decisões que não há sentença judicial, tá? Também que exista esse vício que causou a evicção, seja anterior à aquisição da coisa, tá? Em quais contratos nós podemos ter a evicção? Na compra e venda, tá? Mas em todos os demais contratos onerosos, nós também poderíamos ter a evicção, justamente por causa do disposto no artigo 447. Importante que o artigo 448 diz que se pode reduzir a responsabilidade pela evicção, tá? Além da evicção e dos vícios redibitórios e dos contratos aleatórios. Quanto aos contratos aleatórios, nós também tivemos uma dúvida, tá? E aí, os contratos
aleatórios, eles estão onde do nosso Código Civil? Eles estão a partir do artigo 458 até o artigo 461. São contratos aleatórios, por quê? Porque querem dizer respeito a coisas, a fatos futuros. E como fatos futuros sobre coisas futuras, nós não temos a certeza se eles acontecerão. Então, eles trazem consigo o risco dos contratantes de justamente efetivar um contrato aleatório. A dúvida que ficou em relação a esses contratos foi justamente também uma dúvida da Thaís, e a Thaís diz o seguinte: nos contratos aleatórios, não consegui entender bem os diferentes tipos de responsabilidade referente ao risco, tá? E aí, nós temos a situação justamente prevista nos artigos 458 e 459 do Código Civil. O 458 diz o seguinte: se o contrato for aleatório, por dizer respeito a coisas ou fatos futuros, cujo risco de não virem a existir um dos contratantes assuma, terá o outro direito de receber integralmente o que lhe foi prometido, desde que de sua parte não tenha havido dolo ou culpa, ainda que nada do avançado venha a existir. O artigo 458, ele traduz uma esperança, é a compra de uma esperança, tá? O comprador, ele está assumindo o risco da existência da compra, da coisa, da existência da coisa. Ou seja, por exemplo, eu pago um valor X para o pescador pelo que ele trouxer ao final do dia, ao final da pesca. Então, eu não sei se ele vai pescar, eu não sei se ele vai pescar alguma coisa, mas eu compro justamente essa esperança, eu compro a possibilidade dele pescar algo, e pescando algo eu fiz a compra de tudo que ele pescar, tá? Outros exemplos trazidos pela doutrina: tesouros, compro os tesouros de um navio afundado. Eu nem sei se existem tesouros naquele navio, mas eu compro antes se houver os tesouros. Por isso, é a compra de uma esperança. Agora, o 459, ele diz: se for aleatório, por serem objeto dele coisas futuras, tomando o adquirente a si o risco de virem a existir em qualquer quantidade, e aí o importante é esse qualquer quantidade, terá também direito o alienante a todo o preço, desde que de sua parte não tiver concorrido culpa, ainda que a coisa venha a existir em quantidade inferior à esperada. Aí, gente, diz respeito à quantidade, tá? Importa a certeza de que elas, sim, elas vêm existir, não é a compra de uma esperança, elas existem, mas a gente não sabe ainda em que quantidade elas irão existir. E justamente aqui o risco é na questão da quantidade, porque se não vier nada ou se nada for produzido, nesse caso, o preço não vai ser devido, porque não vai haver alienação, não vai haver compra. Enquanto no 458, se não vier nada, vai ter que pagar igual, no 459, não. No 459, não vai ter a responsabilidade de pagar, tá? E aí o artigo 460 diz: se for aleatório o contrato, se depender da sorte, por se referirem a coisas existentes, mas expostas a risco, assumido pelo adquirente, terá igualmente direito o alienante a todo preço, posto que a coisa já não existisse em parte ou de todo no dia do contrato, tá? Se as coisas estavam expostas, se não se saberia se as coisas iriam existir ou não,
e esse risco foi assumido pelo adquirente, o alienante tem direito a receber. E aí o 461 diz, a alienação aleatória, a que se refere o artigo antecedente, poderá ser anulada como dolosa pelo prejudicado, se provar que o outro contratante não ignorava a consumação do risco, aqui no contrato se considerava exposta a coisa. O que isso quer dizer? Que sempre quando a gente provar dolo, a gente pode relativizar a regra do 460, que diz que coisas expostas a risco terão que ser pagas igual, tá? Então, quando se puder provar o dolo, aí nós temos uma outra situação. Mas o dolo, ele precisa ser provado para que se possa discutir ele em juízo, tá? Aí foram as questões pertinentes aos vícios redibitórios, à evicção e também aos contratos aleatórios. Até mais!